Salve, salve, queda livre! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre a lei da queda livre feita por Galileu Galilei. No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o fato de que Galileu realizou ou não os seus experimentos. A gente vai ver que por muitos ele é considerado como o pai do método científico, mas ao mesmo tempo muitos historiadores da ciência acham que Galileu na verdade não fez nenhum dos experimentos que ele relata ter feito. No vídeo anterior, a gente viu que o Galileu reformulou e propôs um novo conceito de movimento uniformemente variado. Mas a questão aqui é se a queda livre realmente se enquadra nessa nova definição de movimento uniformemente variado proposta por ele, se experimentalmente a queda livre vai corroborar com os dados da lei matemática que ele obteve. No seu livro Discurso sobre Duas Novas Ciências, o Simplício, o personagem que representa a visão aristotélica da física, faz o seguinte questionamento. Muito bem, isso decorre de sua definição do movimento uniformemente acelerado. Mas será que a natureza utiliza de fato esse movimento na queda livre? Você pode nos dizer se as suas experiências dão resultados coerentes com as suas conclusões teóricas? O Salviati, que representa a visão de Galileu no diálogo, responde que sim, e faz uma breve descrição do experimento. Em uma régua, ou mais exatamente uma viga de madeira, medindo cerca de 6 metros de comprimento e com a espessura de 3 dedos, cavamos um pequeno canal com pouco mais de um dedo, perfeitamente retilíneo. Em seguida, o guarnecemos com uma folha de pergaminho bem lustrosa para torná-lo o mais escorregadio possível e deixamos correr sobre ele uma bola de bronze bem dura, perfeitamente redonda e polida. Colocando então o aparelho numa posição inclinada e elevando uma das suas extremidades a 50 centímetros ou 1 metro acima do horizonte, nós deixamos, como já disse, a bola rolar sobre o canal, anotando o tempo necessário para uma descida completa. A experiência foi repetida várias vezes, a fim de determinar exatamente a duração do tempo, mas sem que nunca descobríssemos uma diferença superior à 10ª fração de um batimento de pulso. Depois de colocar a bola no lugar e tomar essa primeira medida, fazíamos com que ela descesse somente a 4ª parte do canal. O tempo medido era sempre e rigorosamente igual à metade do tempo precedente. Em seguida, variamos a experiência, comparando o tempo necessário para percorrer a metade e os 2/3 ou 3/4 ou uma outra fração. Repetindo essas experiências mais de 100 vezes, verificamos sempre que os espaços percorridos estavam entre si como os quadrados dos tempos, fosse qual fosse a inclinação do plano, ou seja, do canal pelo qual se fazia descer a bola. A descrição da experiência é bastante convincente. Como a gente já viu, essa ideia de analisar o movimento da queda livre ao longo de um plano inclinado é muito inteligente, porque você consegue observar com mais precisão o movimento, a queda fica diluída ao longo do tempo e tem-se um rigor e uma precisão maior na coleta desses dados. Então, o que tudo indica, pelo diálogo transcrito no livro do Galileu, parece sim que ele fez o experimento, nada disso parece ser uma fantasia e, a princípio, há rigor no seu método científico. Quando se trata de discutir o valor do experimento no trabalho de Galileu Galilei, a gente tem que levar em conta o ponto de vista do Alexandre Poiré, que é um russo naturalizado francês, que escreve os Estudos Galileicos, que é uma referência no estudo da obra do Galileu, e que ele defende, ele apresenta o Galileu como um cara platônico, alguém que faz as suas teorias a priori. Ele acha que Galileu constrói todas as suas teorias a partir de raciocínios, meditações filosóficas e matemáticas e que ele só leva ao laboratório após a teoria já estar pronta. Ele acha, por exemplo, que experimentos como o do plano inclinado não servem para que Galileu obtenha a lei. Na verdade, Galileu faz a lei antes e quando ele vai ao laboratório e faz o experimento do plano inclinado, ele faz só para testar se aquela teoria que já estava pronta é correta ou não. O que é totalmente diferente de você ir para um laboratório, fazer o experimento, coletar os dados e a partir dos dados você pegar e criar uma nova teoria. Logo para ele, Galileu coloca o experimento num último plano onde o experimento verifica se aquilo está correto ou não, mas não é a partir do experimento que ele elabora a lei. E outros experimentos, como por exemplo o da Torre de Pisa, podem jamais ter sido realizados. Caso tenham sido realizados, também não foram utilizados para coletar dados, e sim para chamar atenção, para criar espetáculo. E nesse contexto, o grande raciocínio do Galileu, o grande mérito do Galileu, teria sido exatamente o de colocar o experimento num plano secundário, uma vez que os experimentos não poderiam ser realizados com grande precisão, não havia tecnologia para isso.
não havia um relógio para se marcar o tempo, não havia um aparato experimental que pudesse dar uma resposta tão boa quanto aquela prevista pelo pensamento. Esse questionamento em cima do valor do experimento no trabalho do Galileu não é uma coisa que foi inaugurada pelo Alexandre Poirot. Os próprios contemporâneos de Galileu já o questionavam. René Descartes, por exemplo, nega totalmente a possibilidade dele ter realizado os experimentos. Ou seja, hoje em dia existe essa crença de que Galileu foi o grande experimentador, que ele criou o método experimental, que na verdade, talvez, o método Galileu inclua de fato o experimento, mas não no lugar central. Outro historiador, Thomas Searle, apresenta em 1961 uma perspectiva um pouco diferente e menos radical do que a de Poirot. O que ele faz é reproduzir alguns experimentos feitos por Galileu e tentar reproduzi-los exatamente na mesma perspectiva, no mesmo contexto, com a mesma tecnologia e os mesmos recursos que Galileu dispunha na época. Sendo assim, ele faz os experimentos medindo o tempo exatamente como Galileu media, a partir de uma gota pingando de um fundo de um balde. Ao simular exatamente o mesmo contexto e utilizar os mesmos recursos que Galileu dispunha na época, o que Thomas Searle percebe é que, na verdade, a experiência, mesmo com esses recursos escassos, fica sim em perfeito acordo com a previsão teórica. Ou seja, a lei da queda livre é aquela na qual os espaços percorridos estão na proporção dupla do tempo. Esses experimentos, ainda que com esses recursos escassos, mostram com um erro de no máximo 2% que há um excelente acordo entre os dados colhidos entre a experiência e a teoria prevista por Galileu. Ou seja, diferente de Poirot, Thomas Searle mostra que talvez Galileu possa sim ter feito as experiências, ainda com esses recursos muito rudimentares, era possível encontrar dados em ótimo acordo com a previsão teórica. Saindo um pouquinho do tema da queda livre, mas analisando ainda a questão de o Galileu ter ou não realizado seus experimentos, um ponto-chave da questão é a análise dos manuscritos originais do Galileu que foram encontrados, e um deles, o de número 116, recebeu uma análise criteriosa. O manuscrito mostra 5 trajetórias parabólicas partindo de um mesmo ponto e com a mesma tangente horizontal. Abaixo, números anotados e cálculos espalhados pela folha. Stillman Drake, em 1973, um outro historiador, apresenta um trabalho de análise desse manuscrito, onde ele recria o experimento que poderia ter dado origem aos dados que estão anotados lá. Uma bola rolaria ao longo do plano inclinado. Depois, encontraria um defletor que mudaria a direção de seu movimento para horizontal. Então, o corpo cairia livremente, descrevendo uma trajetória parabólica. O alcance do lançamento livre, D, está anotado e é relacionado à altura do plano inclinado, o seu desnível D, sendo que esse plano encontra-se sobre uma mesa de altura H. Os dados são anotados numa unidade de medida, que era utilizada na época, que é o ponto. Como Galileu demonstra a trajetória parabólica do lançamento horizontal em 1609 e, como de acordo com a análise dos historiadores, a impressão que nos dá é que os manuscritos datam de algum período entre 1607 e 1609, provavelmente os dados contidos nesses manuscritos influenciaram a constatação de Galileu de que a trajetória é uma parábola. Baseado no manuscrito, mas num trabalho basicamente de adivinhação, eles recriam o experimento, refazem os cálculos utilizando as relações que hoje são conhecidas e estão corretas e chegam à conclusão de que Galileu de fato conhecia as relações matemáticas entre a velocidade de lançamento, o alcance do lançamento e o desnível do plano inclinado utilizado no experimento, além de que tudo indica, pelas anotações, que Galileu faz os experimentos, coleta os dados e faz um comparativo com os dados que ele calcula teoricamente. Logo, há uma teoria que ele utiliza no cálculo dos valores teóricos e esses valores são comparados àquilo que ele mede no experimento de fato realizado. É uma reconstrução do experimento que pode sim comprovar que esse manuscrito é uma prova de que há um método científico que inclui experimentos sendo aplicado por Galileu Galilei. Mas onde tem Galileu, tem polêmica. Um outro historiador, Ronald Naylor, faz a análise de um outro manuscrito, o de número 107, que se trata também de um experimento utilizando planos inclinados, nos quais ele verifica que os dados que Galileu alega ter obtido foram claramente falseados. O pessoal refaz os experimentos e obtém uma discrepância enorme em relação aos dados que Galileu diz ter coletado. Mais uma vez, os dados que Galileu apresenta ter coletado na sua obra
nunca ultrapassam o erro dos 2%, como se fosse uma regra, um teto que ele mesmo tinha estabelecido como um limite máximo de erro. Sendo assim, é possível a gente realmente duvidar de algumas experiências feitas por Galileu. Cada trabalho desse gênio traz à tona um aspecto do homem. O Alexandre de Poiré teve o mérito de desconstruir a imagem de um Galileu que não só lançou e construiu a lei da queda livre, mas também lançou as bases de uma nova mecânica apenas analisando bolas rolarem ao longo de um plano. Talvez não seja o experimento a base fundamental da sua teoria, talvez esteja na afinidade suprema do movimento do tempo, no princípio da simplicidade da natureza, princípios quase que filosóficos nos quais Galileu se baseia e se apoia para lançar as bases de uma nova mecânica. Bom, pessoal, parece então, cara, que quando você tenta traçar um perfil do Galileu, é um perfil de várias faces. Parece que ele de fato usava um método científico de elaboração de teoria, realização de experimento, confrontação de dado experimental com dado teórico. Parece que ele de fato tinha a ideia de conceber a ciência a priori, mas ele hesitava em divulgar uma lei científica sem antes perguntar à natureza, sem antes testar. A natureza respondendo sim, aí sim a sua meditação filosófica poderia ser considerada uma lei, de fato. E essas várias faces do Galileu mostram que assim, não dá para resumir um gênio desse de uma maneira tão simples, dizer que ele é isso ou que ele é aquilo. O Pierre Thuillier, que é um outro grande estudioso do Galileu, ele fala o seguinte, que quando você pensa em Galileu, você nunca deve tentar resumi-lo, tentar dar a ele mais coerência do que o pensamento dele de fato tem. Na verdade, você tem que respeitar as ambiguidades e as complexidades dos grandes gênios. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.